Como a Bíblia ensina nós a tratarmos com o pecado na igreja? O que será que a gente deve fazer frente a uma pecaminosidade declarada? É sobre isso que nós vamos estudar no estudo de hoje. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição que está fascinante, onde nós estamos estudando sobre 1ª e 2ª a Coríntios. Então, se você não sabe o que está acontecendo aqui, esse daqui é um quadro onde semanalmente nós estudamos um pouquinho da palavra de Deus, tá? Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí para que você não perca os nossos próximos estudos, ok? Toda semana, com a graça de Deus, nós estamos tendo aqui um estudo. E isso faz mais de 100 semanas, eu acho que umas 120 semanas por aí. Então, faça parte também desse projeto, é só você se inscrever e ativar o sininho, ok? Esse daqui é o nosso quadro Lição em Ação, ok? Então aqui, além de nós aprendermos o que a Bíblia quer falar para nós, nós também temos um desafio. Então no meio do vídeo aí, em algum tópico da semana, vai ser exposto para você esse desafio. E aí cabe você fazer ou não, ok? É muito importante que você faça esses desafios porque vai te ajudar muito na sua caminhada espiritual, ok? Então vamos lá, o tema dessa semana é pecado na igreja. Olha só que tema, complicado, né, que tema difícil ali, às vezes, quando você não sabe como ter o tato de falar com o irmão que está em pecado, aí você acaba, restringindo ou expulsando, expelindo essa pessoa. Então, por isso que a gente tem que aprender exatamente o que a Bíblia diz para nós, ok? Então, antes de nós começarmos, essa daqui é a nossa tirinha que nós temos semanalmente, então é importante que a gente extraia as lições dessa tirinha. E olha só, aqui, como você pode ver em Apocalipse, quando vai falar de igreja, fala muito que é a mulher. E olha só, a sombra da mulher é uma igreja. Então, representando aí a igreja de Cristo, ok? Uma noiva, né? E é interessante que esse homem que está descendo aquelas escadas, a escada tem justamente o formato dele. Então, isso faz nós refletirmos que quando a gente coloca muito o nosso ego na frente, as nossas vontades, nós estamos cavando um poço para a morte certa, né? E ali a gente pode ver algumas representações disso, talvez aqueles X sejam textos, né, o coração sejam likes de rede social, o outro ali representando a morte. Tudo isso quando a gente vai para longe de Cristo, que é a igreja dele, o corpo dele, nós então descemos feio no pecado. E quando a gente desce feio no pecado, o único caminho certo é a morte. Né, então a gente tem que ter essa preocupação de entender: será que eu estou fugindo de Cristo? Será que as minhas ações estão me afastando dele? Então por isso que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, né, esse olhar minucioso para entender como que a gente tem andado, o que que a gente tem feito, os nossos passos estão nos levando onde? Então é importante você fazer essa pergunta. E aí você escrever no papel o que você tem feito, porque assim você vai ter um panorama bem certo do que as tuas ações estão te levando, ok? Então, avançando aqui, nós temos o verso para memorizar que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Sobre esse termo ali, no finalzinho do verso que diz glorifiquem a Deus, tem um verso lá de Isaías 43, versículo 7, que é bem legal, que diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os criei e os formei e também os fiz. Então, você nota que esse verso aqui diz claramente para que nós fomos feitos? Nós fomos feitos para a glória de Deus. Tudo que existe no mundo é feito para a glória de Deus. Isso você vai encontrar uma infinidade de versos que falam sobre isso. Então, a gente às vezes pensa que o sol foi feito só para esquentar a terra. Também, né, tem a sua real significância para o planeta Terra, mas ele também foi criado para a glória de Deus, tá? Tudo que foi criado é para a glória de Deus. Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente, ok? Então avançando para o nosso tema, aqui vai trazer uma informação bem interessante, e essa imagem ilustra bem o que o texto quer dizer, é que nosso cérebro é como uma esponja, tudo que chega pelos sentidos fica registrado. Então todas as coisas, às vezes você até não percebe elas, mas você é influenciado por elas. Por exemplo,
Às vezes você nem lembra que ouviu uma música, ou você estava passando de carro por um lugar e estava tocando uma música, depois você tem ela na cabeça, tocando várias e várias vezes. Então nós somos influenciados pelo ambiente, não necessariamente que nós escolhemos, mas como eu dei do exemplo, então de você passando na frente de uma casa que estava tocando um som, ou um carro passando com um som na frente da sua casa, isso influencia também a sua vivência. E aí continua assim, ó. Talvez não estejamos conscientes da maior parte do que entra. Se nos lembrássemos de tudo, mal conseguiríamos pensar. Ainda assim, esse conteúdo permanece e de algum modo influencia o que pensamos, sentimos e fazemos. Então a gente tem que entender que nós somos facilmente, mesmo como cristãos, impactados pelo mal ao nosso redor. Então olha só o perigo que ronda a nossa vida, o perigo que está ao nosso lado. Por isso, meu amigo, eu peço que você faça um ano bíblico para que você entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Assim você vai estar mais protegido contra as ciladas de Satanás, tá? E aqui, a lição vai trazer um ponto bem importante que, desde o início, a igreja cristã tem enfrentado esse desafio. De onde, por exemplo, vem a guarda do domingo? Você já pensou disso? Será que foi da igreja? Não, não foi da igreja, né? Veio da cultura ao redor. E isso você pode estudar um pouquinho mais no nosso estudo que nós fizemos aqui sobre o sábado, né, sobre o mandamento, eu vou até deixar aqui no card, e também você vai ver que na verdade o sábado mudado para o domingo foi um imperador que fez isso, mais propriamente Constantino, né. Então, a gente vê que claramente os padrões do mundo afetaram os cristãos, e principalmente os dos coríntios que a gente está estudando então nesse trimestre, e profundamente, tá. A gente vai ver que Paulo escreveu muito para eles, porque ele via que a realidade dele estava se moldando conforme o mundo e não conforme o evangelho de Cristo. E isso foi muito preocupante. Então essa carta que nós vamos estudar alguns capítulos hoje, é muito interessante porque serviu tanto para eles lá quanto para nós hoje. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você vê como ela é atual, como nós precisamos dela para que hoje, então, nós desviemos do erro, ok? Então aqui a gente vai trabalhar alguns tópicos muito importantes e se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui embaixo, tá? O primeiro tópico é incoerência entre fé e prática. Então, olha só, nós ficamos admirados, principalmente quando você vai ler Atos 2, como que era o convívio da igreja, era muito perfeito, era muito unido ali, diz que eles vendiam as coisas para dividir entre si, porque assim o evangelho ia mais adiante e era aquela felicidade, né? Só que a gente tem que lembrar de um ponto muito importante aqui, é que pessoas são problemáticas, tá? E você vai ver que no mesmo livro e no mesmo contexto ali do Novo Testamento, você vai ver também que o Novo Testamento, então, ele dá diretrizes para o que a gente não pode fazer também, tá? Então ele dá o exemplo belíssimo de que a igreja primitiva era acolhedora, era unida, mas ele também vai mostrar outras igrejas, como a de Coríntios que a gente está vendo. Então, se você for lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, até pegue aí na sua Bíblia, esse capítulo é bem interessante e a gente vai estudar muito sobre ele hoje, que dos versículos 1 a 13 vai falar exatamente o que a gente vai pontuar aqui, tá? Então eu gostaria de ler alguns versos aqui com vocês, porque é muito interessante e o versículo 1 começa assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, imagina, se era uma coisa repugnante até para os gentios, imagina para um cristão. E aqui, gentil é todo aquele que não era judeu, tá? Então, aquelas pessoas que não tinham o temor de Deus no coração delas. Então, era ali as nações vizinhas do povo de Israel. Tá? E olha só, o incesto era visto como um pecado tão grave que não era tolerado nem mesmo entre os gentios. Exatamente o que a gente leu ali. E aí no verso 2 continua assim: E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, na verdade, aqui é uma pergunta, e na verdade uma pergunta daquelas que não tem resposta, né, é uma como se fosse uma tristeza de Paulo falando assim: "Como assim? Ele fez um pecado desses e vocês não tiraram ele do meio de vocês", né. E aqui fala assim: "Paulo ficou ainda mais perplexo ao perceber que em vez de lamentarem o ocorrido, os coríntios se orgulhavam de tolerar tal pecado".
E aqui vem um ponto de especulação que a Bíblia não traz, então a gente vai tentar entender por que essas pessoas não tiraram essa pessoa do convívio delas. Olha só, não sabemos por que a igreja de Coríntio foi tão tolerante com esse pecado. Talvez porque era praticado por um membro rico, de quem a igreja se beneficiava, ou, quem sabe, por acreditarem que todas as coisas são lícitas. Eles não julgaram o caso como deveriam. Não há como afirmar, né? A Bíblia não fala isso. Mas então, aqui eu gostaria de trazer um ponto com você que eles tornaram-se cegos diante de uma violação flagrante das escrituras. Isso daqui a gente tem que levar bem em conta, tá? Porque um pecado, quando ele é exposto no meio do povo de Deus e não é resolvido, aquilo faz com que Deus saia do meio deles. Então você pode ver lá em Josué, nos primeiros capítulos, principalmente o 7 em diante, você vai ver a história de Acã. Acã foi uma pessoa que ele teve um pecado, a família dele toda sabia, e quando eles foram invadir outra cidade após Jericó, que Jericó era uma enorme de uma cidade, e eles tiveram a vitória. Quando eles foram para outra cidade, que era de Ai, então Deus retirou a presença dele, porque eles estavam com pecado também. E aí, isso que eu quero enfatizar para você, meu querido, minha querida, que quando tem um pecado no meio do povo, Deus não pode estar no meio do seu povo, tá? Porque isso é amaldiçoar o nome de Deus. Então é como se ele não respeitasse o que ele falou. Então não respeitasse o nome dele. Então não tem como você misturar a luz com as trevas, ok? A luz sempre vai se retirar quando você escolhe as trevas. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Você tá, nós, né? Eu não vou colocar só você aqui, mas nós, às vezes, nós escolhemos o homem em vez de Deus, e isso é um perigo, né? Não pode acontecer isso, tá? O nosso próximo tópico, então, é lidando com escândalos. Olha só, então, o que a gente vai ver aqui. Lidar com questões de sexualidade é sempre difícil e a gente está vivendo uma era muito mais pesada em relação a isso. É muito mais, a gente tem a lascívia muito alta nas mídias, nas músicas, em tudo quanto é parte, redes sociais, cada vez mais frequente esse tipo de situação. E diz assim: foi assim para Paulo e para nós também. Nessas situações, precisamos ser fiéis às Escrituras e tratar o assunto com oração e amor. Nunca devemos esquecer que o objetivo é a restauração, tá? Então, aqui a gente tem que pontuar muito bem isso daqui, porque a melhor forma de você lidar com um problema desses é através da oração e do amor, tá? Você atirar pedra na pessoa, você difamar ela, você vai fazer de tudo para que ela fique mais longe de você, né? Então a gente tem que mostrar o amor de Cristo, assim como ele também tem o amor por nós. Isso é muito interessante de pensar, porque nós temos os pecados seletivos, né? Nós, às vezes, amenizamos o nosso pecado, mas para o outro é um pecado horrível que tem que ser exterminado. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ok? E em 1 Coríntios 5, Paulo deixou claro que escândalos sexuais exigem disciplina eclesiástica, tá? Tanto que se você for ler a sequência dos versos ali que nós paramos, né, a partir do verso 3, um resumo dele vai ser assim, ó. Paulo, então, ele disse que esse homem incestuoso deveria ser removido, julgado, entregue a Satanás, expulso da igreja e ainda que os membros não se associassem a essa pessoa. Mas aí você pode estar pensando assim, meu, mas por que tão pesado, né? Aqui diz também, diz assim: é preciso lembrar-se de que ele está lidando com um estilo de vida abertamente pecaminoso. Em situações extremas, palavras firmes são necessárias, tá? Então é aquele pecado que a pessoa não quer mais saber de Deus. Por quê? Porque ela sabe o que é errado e ela continua, ela tem prazer naquilo. Então isso é um perigo. E quando a pessoa vive assim tão aberta ao pecado, aí então a gente tem que tirar ela do meio do povo de Deus, porque isso pode influenciar os outros, né? Por exemplo, por que que não estão tendo uma ação decisiva contra essa pessoa? Então os outros podem fazer, aí o pecado vai ficando relativo, entendeu? Ah, se aquela pessoa pode, eu também posso. Então esse é um perigo. Aqui diz que em situações extremas, então palavras firmes são necessárias, tá? E aí, eu gostaria de voltar essa imagem aqui, porque vai descrever exatamente a frase que eu vou ler. Diz assim: somos todos suscetíveis às influências ao nosso redor e precisamos nos proteger, especialmente em casos assim. Tá? Então, é interessante que a gente vive uma banalização do pecado. Então, a princípio, aquele pecado é repugnante para você, mas à medida que você vai tendo doses e doses daquele pecado, ele vai
se tornando rotineiro, né, normal. Quer ver? Talvez você se impressionou com a primeira vez que você viu um homicídio de pai com filho em um jornal de televisão. Só que agora, depois de tanto você ver maldade, maldade em cima de maldade, aquilo vai ficando normal. Aí você pensa assim: não, é só mais um. Você nota que essas coisas viram rotineiras na nossa vida? E não pode ser assim, né? A gente tem que desviar os nossos ouvidos, os nossos olhos desse tipo de situação, porque não é normal. Nós não podemos nos acostumar com esse tipo de situação. E aqui a gente tem que deixar bem claro que a disciplina atinge seu propósito quando o membro é desviado, ou o membro desviado é reintegrado à comunhão da igreja. Tá? Então, quando você faz toda essa forma de mostrar o pecado da pessoa, removendo ela talvez da igreja, ou aplicando uma disciplina, é para que ela sinta aquele peso do pecado na vida dela. Então, ela se reintegre à comunhão da igreja, ok? Esse é, então, o propósito quando a disciplina é necessária, né? Justamente que a pessoa se arrependa e volte aos caminhos de Deus, tá? Diferente disso, então, não faz sentido, ok? Vamos então para o próximo tópico que diz protegendo a identidade da igreja. Então nós vamos ver, e eu quero que você preste bem atenção nessa imagem, que vai ser bem importante para o texto que a gente vai ler aqui. Diz assim: é importante lembrar que 1 Coríntios 6 não trata de crime, tá? A autoridade dos tribunais civis para causas criminais é afirmada em Romanos 13. Paulo aborda um litígio logo após um caso de imoralidade sexual, assim como Moisés fez em Deuteronômio 22. Isso mostra que seu modo de lidar com problemas na igreja se baseava nas escrituras, tá? E por que então essa imagem? Porque é justamente a continuação, diz assim: Paulo se entristeceu ao ver membros da igreja levando o caso a um tribunal civil. Então, em vez deles terem a humildade de Cristo, reconhecerem e se perdoarem, eles foram então e levaram para tribunal. E continua: Paulo zelava pela identidade da igreja, como comunidade cristã diante dos de fora. Cristãos não devem lavar roupa suja em público. Tá? E aqui é uma imagem bem importante, porque as pessoas lá fora, elas brigam entre si, levam para tribunal, fazem tudo o que querem. Mas o cristão, ele tem que ter a humildade de Cristo, resolver o caso entre eles mesmos, né? Para não colocar o nome da igreja na vergonha, na lama, ok? Então a gente vê casos bem desse tipo na internet, né? Onde o irmão vai lá e fala alguma coisa, aí outros falam em cima, aí gente que não tem nenhum contato com a igreja vai lá e fala também, e aí o nome da igreja é desonrado, né, por pessoas que não sabem como lidar então com as situações. E isso é um perigo, né? Banaliza o nome de Deus, banaliza então também a esposa de Cristo, que é a igreja, né? E olha só, já os cristãos devem crescer, exercer um juízo conforme o caráter de Cristo e se distinguir dos padrões deste mundo, ok? Que é justamente então o que Jesus fazia, ser diferente, fazer tudo que o mundo não faz. Porque se a gente faz as coisas igual ao mundo, então nós podemos falar que somos do mundo. Mas não, nós somos de Cristo e fazemos tudo o que ele faz. E se ele colocou esse conselho para nós aqui nessas cartas, então nós precisamos seguir também, ok? Se você tem algum problema com o seu irmão, vai e resolve com ele. É difícil, mas chama ele para sua casa, faz um almoço, conversa bem, expõe a situação, chama o pastor, talvez se precisar, entendeu? Chama um ancião e assim eu tenho certeza que esse problema vai ser rapidamente solucionado quando todos têm a humildade de se entregar a Cristo, querem que Cristo seja o centro, querem que Cristo seja o alvo da vida de cada um. Assim é possível chegar a uma unidade. Diferente disso, quando cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, aí fica difícil, ok? O próximo tópico é antídoto contra a imoralidade sexual. Então eu gostaria que você fosse lá para 1 Tessalonicenses 4, e esse capítulo ele é bem importante para o que a gente vai estudar aqui. E é importante também que você pare um tempo dessa semana aí para ler ele com calma, tá? Porque ele vai dizer exatamente como nós precisamos lidar com as situações, com a nossa vida e principalmente se a gente quer ser um cristão de qualidade, tá? Então, 1 Tessalonicenses 4 vai falar exatamente sobre isso. Diz assim: exortação à prática da santidade. Olha só que legal. E aqui eu quero deixar bem claro que quando a gente fala de santidade no cristianismo, não é aquelas pessoas que andam de branco, que tem uma auréola em cima da cabeça.
Não, são pessoas que diariamente se entregam a Cristo, tá? Querem parecer mais com Ele, são famintos do Evangelho, querem trazer mais pessoas. Esses são os santos, que tanto Pedro como Paulo, João vão chamar a Igreja de Cristo, né? Quando ele fala os santos. Então, não é aquelas pessoas que andavam de branco e auréola na cabeça, não. São pessoas que querem seguir a Cristo, diferente do mundo. Santo na Bíblia quer dizer separado, ok? Então diz assim. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que vos deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E essa é a caminhada, é a escada do cristão, né? Cada vez mais aumentando, evoluindo na carreira cristã. Versículo 2 diz assim: Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então ele que vai retribuir as obras, né? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então você vê que 3 vezes falou sobre santificação nesse verso, e aqui a gente tem que colocar uma palavrinha muito importante nesse estudo, que é o antinomianismo, tá? E essa palavra, que talvez você nunca ouviu, descreve exatamente isso daqui, ó. Aqui eu vou ler o texto para você entender um pouquinho mais essa palavra. Alguns coríntios aparentemente acreditavam que por terem sido libertos pelo evangelho, poderiam fazer qualquer coisa. Então, sabe aquela pessoa que fala assim: "Ah, eu sou salvo pela graça, eu estou salvo, então eu posso fazer qualquer coisa". Não, meu querido amigo, isso está muito errado. Nós somos libertos do pecado, não libertos para pecar. E tem um verso que vai falar exatamente sobre isso. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você nota que aqui fica bem claro que todas as nossas ações devem ser para a glória de Deus. Então agora que eu estou salvo, que eu aceitei o sangue de Cristo na minha vida, agora que eu tenho que viver mais então profundamente o evangelho, mas eu tenho que demonstrar através das minhas obras que eu estou salvo. Você entende como é diferente quando as pessoas entendem que a vida delas é pairada por esse antinomianismo aqui, elas falam assim: "Ah, tá tudo certo, tô salvo, vou pro céu, o importante é ter o nome na igreja e uma vez no mês ir para a igreja tá tudo certo". Não, isso é muito diferente, tanto que o verso que a gente acabou de ler em Tessalonicenses vai falar 3 vezes sobre a santificação, que é um passo diário, é um passo de cada vez que a gente vai ficando mais perto de Cristo. E aqui, 1 Coríntios 6, os versículos 11, 15, 19 e 20, vai falar sobre coisas muito importantes para a nossa caminhada espiritual também, que diz assim: Somos identificados como lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Somos membros de Cristo e nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então você vê que diante desse texto aqui, não dá margem para a gente viver do jeito que a gente quer. A gente tem que viver de acordo com o que Deus quer para nossa vida. Porque eu quero que você imagine aqui o construtor de um carro. Ele foi lá, fez todo o estudo para que ele tenha uma vida longa, né, uma vida útil longa. Então ele falou exatamente em quantos quilômetros você tem que trocar o óleo, qual é o líquido certo para que o carro ande, se ele é flex, entre outras coisas. Tudo ele coloca lá no manual. E aí a pessoa quer colocar um refrigerante onde vai gasolina, por exemplo. Você acha que esse carro vai funcionar adequadamente? Não. Da mesma forma o ser humano. Deus criou nós com um manual de vida, que é a Bíblia. E eu tenho certeza que você tem uma Bíblia aí na sua casa. Se você não tem ela, você pode acessar na internet, através de áudio, qualquer coisa. Mas hoje você tem um fácil acesso a ela. E nesse manual ele deixou exatamente tudo o que você precisa fazer. Você entende que se você fizer qualquer coisa fora desse manual, você vai estar limitando toda a potência que Deus colocou na sua vida? E aqui eu não estou falando só de saúde, eu estou falando de todos os aspectos, espiritual, psicológico, moral. Entende que quando a gente se desvia das linhas de Deus, a gente faz isso para nossa própria perdição, para nossa própria destruição.
Então, isso é um perigo, né? E aí, o desafio da nossa semana é exatamente esse. Quando você se deparar com qualquer coisa na sua vida, você pergunta: isso é para a glória de Deus? O que você vai fazer? Qualquer coisa que você for fazer é para a glória de Deus? Você lembra o verso que a gente leu, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer quando você vai fazer qualquer coisa, ou quando você vai reagir a qualquer situação. Isso daqui que eu estou fazendo, eu poderia considerar como para a glória de Deus? E aí você com certeza vai ter a sua resposta, tá? E você pode dar essa resposta para você, eu não tenho dúvida, ok? Vamos então para o nosso próximo tópico, que é casados e solteiros. Olha só o que a lição vai dizer para nós. Ser templo do Espírito é o único meio para uma vida santa. A igreja é uma comunidade cristã que se distingue do ambiente ao redor. E isso só é possível pela presença do Espírito Santo. Meu amigo, quando a gente vive sem a presença do Espírito Santo, é uma loucura. Você é muito doido se você não vive sem ele. Porque assim você está como se a gente falasse assim, sem uma proteção de Deus, né? Você está entregue a Satanás. Então isso daqui é um perigo. E aqui, em 1 Coríntios 7, diz assim: encontramos lições importantes sobre a sexualidade. De modo geral, o capítulo divide-se em duas partes: orientações sobre o casamento e orientações sobre ser solteiro. Esse capítulo mostra que falar de sexualidade é importante e necessário. Olha, como é necessário, como a gente já falou anteriormente, então, o nosso mundo ele está muito em cima da luxúria, né, da lascívia. Então é um tema que precisa ser abordado, principalmente por jovens, né, para eles saberem exatamente o que Deus quer para eles. Só que aqui diz também assim, ó: além disso, Deus criou a sexualidade, mas ela deve ser desfrutada somente dentro do casamento. O sexo é um privilégio do casamento entre homem e mulher, o único modelo aprovado na Bíblia, tá? E a gente tem que frisar bem isso daqui, porque pelo que nós somos pautados? Nós somos pautados pela Bíblia. Então, o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre sexualidade? Tá tudo aqui. Então, a gente precisa ter esse aprofundamento, falar com clareza o que realmente a Bíblia fala. Porque, como eu falei, ela é um manual, né? Se a gente não segue o que ela fala, a gente só vai chegar em tristeza e decepção, tá? Então, por isso que é importante a gente seguir o manual que Deus nos deu, ok? E para finalizar, então, a nossa lição dessa semana tem 3 frases aqui no estudo adicional que achei muito importante de a gente citar elas. Olha só. É impossível qualquer pessoa desfrutar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Você nota que isso daqui parece que não faz sentido. Pera, eu posso ser glutão, mas isso não quer dizer que eu vou conseguir a santificação. Você nota que a nossa santificação depende de várias áreas da nossa vida? Então, por exemplo, eu busco aqui Deus todos os dias, faço o ano bíblico, mas aí quando eu vou lá para comida eu não tenho parada, né, ou quando eu vou sair eu sou egoísta, não quero ajudar ninguém. Você nota que isso não condiz com a santificação? Então a santificação é em todas as áreas da nossa vida. Não tem uma área assim que você fala assim: "Não, Senhor, essa daqui deixa que eu cuido, todo o resto o Senhor cuida, e essa daqui eu cuido". Não tem, precisa de todas as áreas. E aqui citou 2 principais, né, o egoísta e o glutão, ele não consegue desfrutar então da bênção da santificação, tá? Isso daqui é importante para a gente refletir, será que a gente está sendo assim, por isso que a gente não consegue enxergar a santificação na nossa vida? Então, é importante da gente pensar. A segunda frase diz assim: na satisfação do apetite pervertido ou da paixão, mesmo cristãos professos prejudicam a natureza em seu trabalho e diminuem a força física, mental e moral. Então você nota o quanto a satisfação do apetite, o ser glutão, prejudica tanto física como mental e moral as nossas forças. Isso é para a gente pensar. Quando a gente tem o controle do apetite, isso também é um atributo do Espírito Santo, né, que é o domínio próprio, ok? E por último, quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio ego, quando todo falso Deus é expulso do ser, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Essa pessoa possui a fé que purifica a alma de contaminação. Então, quando você se entrega a Deus, você não pode se entregar com reservas. Você tem que se entregar sem reservas.
Então, se você quer se entregar a Deus, não é assim, ó, Senhor, o Senhor cuida da minha casa e dos meus relacionamentos. Agora, da minha saúde cuido eu, do meu bolso cuido eu. Não, se entregue a Deus sem reservas e você vai ver o poder dele na sua vida, ok? Para mim foi um prazer estar com você nessa semana. Eu gostei muito do tema dessa lição, é um tema extremamente pertinente para os nossos dias. Eu espero que você tenha gostado e se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer responder você. Até a próxima!